Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu gostaria de conversar a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição e das mudanças que ocorreram com a reforma da Previdência, tá bom? Vamos lá. Bem, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi substituída pela aposentadoria comum voluntária, que está prevista no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. A emenda constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, alterou as regras da aposentadoria por tempo de contribuição e também da aposentadoria por idade. A aposentadoria voluntária, prevista com a reforma da Previdência, possui agora os requisitos cumulativos de tempo de contribuição e de idade. Então, tanto a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade foram substituídas, então, para a aposentadoria voluntária. E essa aposentadoria voluntária, ela exige dois requisitos, tanto o tempo de contribuição como a idade. Aí, nesse caso, nós podemos verificar que existem três situações possíveis. A primeira situação é para aqueles segurados que ingressaram no regime geral de previdência social após a reforma da Previdência. Neste caso, aplica-se as regras permanentes, ou seja, as regras que começaram a viger a partir da reforma da Previdência. A segunda situação é para aqueles segurados que ingressaram antes da reforma da Previdência, mas ainda não cumpriram os requisitos para aposentação. Aí, nesse caso, vão se aplicar as regras de transição. E o terceiro caso são para aqueles segurados que já cumpriram os requisitos para aposentação antes da reforma da Previdência e possuem direito adquirido às regras vigentes antes dessa reforma. Tá ok? Então, podemos verificar três situações. Aqueles que ingressaram depois da reforma, aplicam-se as novas leis. Aqueles que ingressaram antes da reforma da Previdência, mas ainda não tinham direito adquirido à aposentadoria, vai se aplicar regras de transição. E, por fim, aqueles que ingressaram antes da reforma da Previdência, mas já possuíam direito adquirido, ou seja, já tinham preenchido todos os requisitos para se aposentarem por tempo de contribuição, mas aí não tinham ainda feito o seu requerimento administrativo perante o INSS. Aí, nesse caso, vai se aplicar as regras vigentes antes dessa reforma da Previdência. Então, vamos falar como que era a aposentadoria por tempo de contribuição antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência. Já havia ocorrido uma reforma com o advento da Emenda Constitucional 20, em 16 de dezembro de 1998, né, que extinguiu a aposentadoria proporcional. Tá? Então, os segurados que ingressaram a partir da Emenda Constitucional 20, eles já foram aplicados para aqueles segurados da mesma forma as regras permanentes. Para aqueles segurados que haviam ingressado antes da Emenda Constitucional 20 de 98, mas ainda não haviam preenchido todos os requisitos, foi-se aplicada regras de transição. No caso, antes dessa Emenda Constitucional 20, havia a possibilidade de aposentadoria proporcional. Então, para aqueles segurados que ingressaram antes da Emenda Constitucional 20, lá em 98, foi mantida a possibilidade de se aposentarem proporcionalmente, mas desde que cumprissem algumas regras de transição. Então, agora, em seguida, nós vamos falar sobre os requisitos para essa aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência, agora em 2019, e também vamos comentar sobre essa aposentadoria proporcional para aqueles segurados que ingressaram antes daquela Emenda Constitucional 20, lá em 98, quais eram os requisitos para também se aposentarem proporcionalmente. A aposentadoria
integral por tempo de contribuição tinha os seguintes requisitos. Os homens precisavam ter 35 anos de contribuição e as mulheres 30 anos de contribuição. A carência necessária era 180 contribuições mensais para os inscritos no regime geral de previdência social a partir da Lei de Benefícios, em 25 de julho de 91, e para os inscritos após a Lei de Benefícios, eles deveriam seguir uma tabela que está no artigo 142 desta Lei de Benefícios. Então, carência é o mínimo de contribuições necessárias para você ter direito a determinado benefício da Previdência Social. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, era necessário para aqueles que ingressaram a partir de julho de 91, 180 contribuições. Mas para aqueles que já eram segurados antes de julho de 91, havia então essa tabela determinando o período mínimo de contribuição em cada ano. Então, por exemplo, uma pessoa se aposentou, preencheu os requisitos em 1991, ela tinha que comprovar 60 meses de contribuição, esse era o mínimo de carência. Já lá em 2011, cada ano ia aumentando esses valores, e em 2011 era necessário já possuir 180 contribuições, e a partir de 2011 manteve-se essas 180 contribuições, tá? Então, a carência para aposentadoria por tempo de contribuição ou é 180 contribuições, né? Essas aposentadorias mais recentes, ou, no caso, antes de 2011, você teria que ver o tempo de contribuição para cada ano, que está nessa tabelinha do artigo 142. Outra observação com relação à carência é a respeito do artigo 52, parágrafo 2º da Lei de Benefícios, que não permite a contagem de tempo rural antes de julho de 91 para efeito de carência. Porque esses segurados, trabalhadores rurais, eles não eram segurados obrigatórios antes da Lei de Benefícios, então não é permitida a contagem para efeito de carência, no caso do trabalhador rural, antes de 1991. No caso, a qualidade de segurado também não impedia a concessão dessa aposentadoria por tempo de contribuição. O segurado mantém a qualidade de segurado quando ele continua contribuindo para a Previdência Social. Mas no caso de demissão ou no caso de não mais contribuição para o regime geral de Previdência Social, acaba ocorrendo a perda da qualidade de segurado. E existe um período de graça entre a partir do momento em que se para de contribuir para a Previdência Social e realmente a ocorrência da perda da qualidade de segurado, que normalmente é o prazo de um ano. Há possibilidades também de prorrogação, mas aqui não vamos esgotar esse tema, é só mesmo nós estamos dando uma noção geral a respeito dos requisitos básicos mesmo para você auferir a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no caso, mesmo que o segurado parou de contribuir para o regime geral de previdência social, ou seja, mesmo que o segurado tenha perdido a sua qualidade de segurado, ele não era impedido de requerer o seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele podia ter deixado de contribuir há alguns anos e daí, num determinado ano, ele resolveu fazer o seu requerimento administrativo e, se preenchido todos os requisitos, o mínimo de contribuições necessário, o mínimo de carência necessários, aí sim havia a possibilidade dele se aposentar por tempo de contribuição. Quem são os sujeitos ativos? Quem são aqueles que podem pedir aposentadoria por tempo de contribuição? Tanto o trabalhador urbano quanto o trabalhador rural. Só não pode o segurado especial, que é aquele trabalhador que vive no campo, que trabalha em regime de economia familiar. Nesse caso, é um dos tipos de trabalhador rural
Só que nesse caso do segurado especial, ele possui uma aposentadoria específica para esse tipo de segurado. Então, vai ser uma aposentadoria no valor do salário mínimo e ele não tem direito, realmente, esse segurado especial, à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o termo inicial para aposentadoria por tempo de contribuição é o seguinte: no caso de empregado, se ele requerer a aposentadoria antes de 90 dias, a aposentadoria vai ser paga para ele desde a data do desligamento do emprego, né? Desde a data em que ele se desligou da empresa. Ou, se o requerimento administrativo for realizado após os 90 dias, desde a data do requerimento administrativo. Então, o início do pagamento do benefício vai ser a data do requerimento administrativo. Para os outros segurados, a data de início do pagamento da aposentadoria vai ser a data do requerimento administrativo. Por exemplo, um trabalhador autônomo. Então, nesses casos, vai ser sempre a data do requerimento administrativo. Quando esse benefício cessa, ele vai ser pago pela vida toda, ele cessa com a morte do segurado. Qual é a forma de cálculo desse benefício, né, de aposentadoria por tempo de contribuição? O cálculo do salário de benefício é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. E esse período contributivo corresponde aos salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Por que julho de 1994? Que foi quando foi implantado a nossa moeda, o real. Tá? Então, essa lei citada, 9.876, determinou que, a partir do plano real, a partir dessa implantação da nossa moeda, seriam calculados os salários de benefício dos benefícios da Previdência Social. Tá? E o cálculo seria feito dessa forma. Seria feita uma média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo esse período. Então, vocês podem observar que seriam descartados 20% dos menores salários. Né? Então, essa era a forma de cálculo do salário de benefício. A renda mensal inicial, ou seja, o valor que o segurado recebia mensalmente, era o valor de 100% do salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário, ou 100% do salário de benefício quando aplicada a regra da fórmula 8595. Essa fórmula, essa regra, foi introduzida pela medida provisória 676, de 17 de junho de 2015, que acrescentou o artigo 29C à Lei de Benefícios, Lei 8.213 de 91. Então, a renda mensal inicial correspondia a 100% do salário de benefício multiplicado pelo fator previdenciário. O fator previdenciário é uma fórmula que se coloca a idade do segurado, o tempo de contribuição, a expectativa de vida, face essa fórmula, e essa forma é multiplicada ao valor do salário de benefício. Então, você calcula a renda mensal inicial com base neste valor. Então, quando você multiplicava o valor do salário de benefício ao fator previdenciário, você tinha a sua renda mensal com valor diminuído, né, para atender toda essa questão da expectativa de vida. Mas também surgiu, a partir dessa medida provisória de junho de 2015, a possibilidade de não incidência do fator previdenciário, quando aplicada a fórmula 8595. Essa forma compreende o quê? A soma da idade do segurado e do tempo de contribuição. Para as mulheres, havia necessidade de cumprir 85 pontos e os homens de cumprir 95 pontos.
85 pontos, a mulher somava 30 anos de contribuição, mais a idade tinha que dar o valor de 85 pontos. O homem tinha que somar 35 pontos, mais a idade dele tinha que possuir mais de 95 pontos. Então, no caso, se preenchidos esses requisitos, as mulheres com mais de 85 pontos e os homens com mais de 95 pontos, havia a possibilidade de a renda mensal inicial ser de 100% do salário de benefício e não ser multiplicada pelo fator previdenciário, que é uma regra mais benéfica. Contudo, essa regra somente pode ser aplicada a partir de junho de 2015, que foi quando houve essa modificação legislativa, né, e acresceu esse artigo 29, a Lei de Benefícios, tá certo? Em seguida, a aposentadoria proporcional, como eu já havia dito, são para aqueles segurados já inscritos na Previdência Social antes da Emenda Constitucional 20, de 1998, mas que ainda não haviam preenchido os requisitos para aposentadoria. Para os segurados que ingressaram depois de 98, não havia mais a possibilidade de aposentadoria proporcional. Então, os requisitos para essa aposentadoria são os seguintes. Para os homens, era necessário ter contribuído com no mínimo 30 anos, ter 53 anos de idade e cumprir o pedágio de 40% do tempo que faltava em 16 de dezembro de 1998 para atingir o tempo de contribuição. E para as mulheres, ter contribuído no mínimo com 25 anos de tempo de contribuição, 48 anos de idade e pedágio de 40% do tempo que faltava em 16 de dezembro de 98 para atingir o tempo de contribuição necessários para a aposentadoria. Tá? Então, existia uma idade mínima, tanto para os homens quanto para as mulheres, para poderem ter direito à aposentadoria proporcional. Então, além do tempo mínimo de contribuição, era necessário a idade mínima e o cumprimento desse pedágio de 40%. A carência de 180 contribuições mensais e o salário de benefício da mesma forma que anteriormente, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período contributivo. E o período contributivo começa lá em julho de 1994, de acordo com a Lei 9.876 de 1999. Para essa aposentadoria proporcional, a renda mensal inicial é de 70% do valor da aposentadoria integral, acrescido de 5% por ano de contribuição, que supere 30 anos se homem e 25 anos se mulher. Então, nesse caso, já a renda mensal também, ela já tem esse coeficiente de 70%, que irá, portanto, diminuir o seu valor, né? Tá, então essas são as noções básicas dos benefícios previdenciários que eram concedidos aos segurados da Previdência antes da reforma previdenciária agora em 2019. Então, agora com essa reforma da Previdência ocorreram as seguintes mudanças, né? Vamos ver o que vai acontecer para o segurado que ingressar no sistema previdenciário após a reforma da Previdência. Quais serão os requisitos necessários para a aposentadoria desse segurado? Idade e tempo de contribuição. A idade mínima para os homens será de 65 anos e para as mulheres será de 62 anos. E terão ainda que cumprir o tempo mínimo de contribuição a serem estabelecidos por lei. A carência, existe uma regra transitória, artigo 19 da Emenda Constitucional 103 de 2019, que estipulou que para as mulheres essa carência será de 15 anos e para os homens será de 20 anos. Então, nesse caso, nós teríamos que cumprir. Os homens, eles terão que ter a conjugação da idade de 65 anos, mais 20 anos de tempo de contribuição, e as mulheres, elas terão que ter 62 anos de tempo de contribuição e 62 anos, desculpa, de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Além disso, o artigo 201
parágrafo 14, agora vedou qualquer tipo de contagem ficta para efeito de concessão de benefícios previdenciários. A contagem ficta acontecia nas seguintes situações. Existem alguns segurados que trabalham expostos a agentes agressivos, então tem direito à aposentadoria especial. E essa aposentadoria especial determina que o segurado ele não precisa trabalhar os 35 anos ou os 30 anos, no caso da mulher, para se aposentar. Eles têm o seu período reduzido, né? Porque realmente estão expostos a agentes agressivos, né? Essa aposentadoria especial ainda continua existindo. O que é vedado atualmente, agora, é a conversão desse tempo especial em comum, que acontecia no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, em que o sujeito ele não trabalhou a vida inteira exposto a agente agressivo, mas ele trabalhou um certo período, então ele queria não se aposentar pela aposentadoria especial, mas sim pela aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, ele se aposentava convertendo, ele conseguia converter esse tempo especial em comum. Então, ele pegava esse tempo menor, convertia para tempo comum e esse tempo aumentava, e aí ele tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o artigo 25 da Emenda Constitucional 103, da Reforma da Previdência, ela garante essa conversão para aqueles segurados antes do advento da reforma da Previdência. Então, até a data da reforma da Previdência, há a possibilidade, sim, de realizar essa conversão. O sujeito ativo, da mesma forma como antes, é o trabalhador urbano e o trabalhador rural, exceto o segurado especial, tá? E também não mudou nada, e a forma de calcular a RMI será editada com uma lei que será editada que estipulará qual será a renda mensal inicial. Então, para aqueles segurados que ainda não preencheram, que já estavam no sistema da Previdência Social, eles já tinham ingressado no regime geral de Previdência Social antes da Emenda Constitucional 103 de 2019, mas ainda não haviam preenchido os requisitos para sua aposentadoria. Neste caso, esses segurados já tiveram consolidados seus direitos, e esses direitos não podem ser desprezados pelas novas regras, devendo ser respeitado, então, o direito adquirido, né? Então, esses segurados já contribuíram, já preencheram alguns requisitos, então eles vão cumprir regras de transição para agora se aposentarem, porque eles não tinham direito adquirido, porque se tiverem direito adquirido, eles podem adotar as regras vigentes antes da reforma da Previdência, mas não havendo direito adquirido, por exemplo, falta idade, quer dizer, falta tempo de contribuição, tal, eles não conseguem se aposentar, eles vão ter que cumprir determinadas regras de transição. A primeira regra de transição, ela está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Os requisitos são tempo de contribuição mais pontos, que é a fórmula 8696, tá? Essa fórmula 8696 compreende a soma de tempo de contribuição e de idade, tá? Para as mulheres são necessários 86 pontos e para os homens são necessários 96 pontos. Por exemplo, um segurado que conta com 35 anos de tempo de contribuição e 61 anos de idade. A soma de 61 com 35 soma 96 anos, soma 96 pontos. Então, ele pode, sim, utilizar essa regra de transição. Ou, por exemplo, um outro exemplo de um sujeito que possui 38 anos de tempo de contribuição e 58 e 59 anos de idade,
possui 96 pontos e, portanto, pode adotar essa primeira regra de transição se possuir, no caso das mulheres, 30 anos de tempo de contribuição e, no caso dos homens, 35 anos de tempo de contribuição. Então, nós podemos verificar que é necessário aqui a conjugação de dois requisitos, o de tempo de contribuição e o de pontos. Para as mulheres, 30 anos de tempo de contribuição, mais 86 pontos. Para os homens, 35 anos de tempo de contribuição, mais 96 pontos. A partir de 1º de janeiro de 2020, será aumentado 1 ponto a cada ano, até 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Então, a partir de 2020, não vai ser 86, 96, vai aumentar 1 ponto. 2020, 87, 97 e assim por diante, até completar 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Tá? O salário de benefício, para quem se enquadrar nessa primeira regra, será a média aritmética simples de todos os salários de benefício a partir da competência de julho de 94 ou desde o início das contribuições. Então, vocês perceberam que, no caso aqui, o cálculo do salário de benefício não possui mais aquela possibilidade de descartar 20% dos menores salários de benefício. Aqui, a média agora é de 100% dos salários de contribuição. A partir de 94, ou caso a pessoa se ingressou no regime geral após 94, a partir da data em que ela ingressou, certo? A renda mensal inicial será de 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição, que exceder o tempo de 20 anos se homem e 15 anos se mulher. Então, nós pudemos notar aqui que existe o coeficiente a ser colocado, que vai incidir no salário de benefício de 60%. Será acrescido de 2% a cada ano que exceder 20 anos homens e 15 anos mulher. Então, por exemplo, no caso de um segurado que conta com 35 anos de contribuição, né? Então, excedeu os 20 anos, acresce 2%. Então, no caso, a aposentadoria, a renda mensal dele será de 90% do valor do salário de benefício. Então, essa primeira regrinha não exige mínimo de idade, mas exige o tempo de contribuição e os pontos, a fórmula 86-96, tá certo? E o cálculo do salário de benefício, nós pudemos verificar realmente que ele ele não é tão benéfico, né? Ele é prejudicial em relação àquele cálculo que era realizado na aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Previdência. Então, ou seja, o valor do benefício vai ser diminuído. A segunda regra de transição está prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Os requisitos para se enquadrar nessa segunda regra são os seguintes: idade e tempo de contribuição. Então, nessa regrinha aqui, nós temos, sim, a idade mínima a ser cumprida, que é de 56 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens. O tempo de contribuição continua 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. O salário de benefício é a mesma coisa daquela regrinha primeira que nós estávamos vendo. A média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir da competência de julho de 94 ou desde o início das contribuições. A renda mensal inicial, da mesma forma, incide o coeficiente de 60% do salário de benefício acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos se homem e 15 anos se mulher. Vamos dar um exemplo aqui no caso de uma segurada que conta com 30 anos de contribuição. A renda mensal inicial dela será de 90% do salário de benefício, porque acresceu 2% quando excedeu os 15 anos.
Então, essa segunda regrinha nós podemos ver que exige, sim, a idade mínima, né, e o tempo de contribuição, tá? A terceira regra de transição, ela está prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Os requisitos para se encaixar nessa terceira regra de transição são os seguintes: tempo de contribuição mais o pedágio de 50% do tempo que faltava na data da reforma da Previdência, ou seja, em 13 de novembro de 2019. A pessoa, para se enquadrar nessa terceira regra, ela precisa ter mais de 28 anos, no caso das mulheres, e mais de 33 anos para o caso dos homens, tá? Não é necessário uma idade mínima, mas sim o cumprimento de pedágio de 50% do tempo que faltava na data da reforma da Previdência, para alcançar os 30 anos de tempo de contribuição para o caso das mulheres e 35 anos para o caso dos homens. Então, nós pudemos verificar que essa regra de transição aqui, ela se aplica para aqueles segurados que estavam prestes a se aposentar, eles estavam há menos de 2 anos para se aposentar. Então, essa regrinha, essa terceira regrinha se encaixa bem para esses casos desses segurados. Vamos dar um exemplo aqui, de uma segurada que contava com 29 anos de contribuição na data da Emenda Constitucional 103 de 2019, ou seja, na data da reforma da Previdência. Ela terá que cumprir 1 ano, que é o tempo que faltava para ela completar os 30 anos, né, de contribuição, mais um pedágio de 50% do tempo restante, ou seja, 6 meses, porque metade de 1 ano é 6 meses, então ela teria que completar 1 ano e 6 meses de tempo de contribuição, né? Com 29 anos, então, ela teria que completar mais 1 ano e meio para poder cumprir essa terceira regra de transição. Como será calculado o benefício para quem se encaixar nessa terceira regra de transição? O salário de benefício também, da mesma forma, é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94 ou desde o início das contribuições, igual às regras anteriores. A renda mensal inicial é a média de todos os salários de contribuição multiplicado pelo fator previdenciário. Então, nesse caso, você calcula o valor do salário de benefício e multiplica pelo valor do fator previdenciário para encontrar a renda mensal inicial para os segurados que se enquadrarem nessa terceira regra de transição. Neste caso, não temos a aplicação daquele coeficiente de 60% do salário de benefício, mas incide o fator previdenciário, tá? Então, ele também tem essa limitação, que é através da incidência do fator previdenciário. A quarta regra de transição está prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Os requisitos são idade, tempo de contribuição e pedágio de 100% do tempo faltante na data da reforma previdenciária. Essa regra de transição, sim, exige idade mínima, que é de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. O tempo de contribuição será o seguinte: o tempo até 13/11/19, mais 100% do tempo faltante para completar 30 anos, se mulher, e 35 anos, se homem. Então, nesse caso, além do tempo de contribuição, ela vai ter que cumprir o pedágio de 100% do tempo que faltava para se aposentar na data da reforma da Previdência, certo? O salário de benefício, da mesma forma, é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir da competência de julho de 94 ou desde o início das contribuições. A renda mensal inicial, neste caso, será de 100% da média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de 94 desde o início. Ou seja, neste caso, a renda mensal inicial será igual ao valor do salário de benefício. Não há, neste caso,
a incidência do fator previdenciário, bem como não há a incidência daquele coeficiente de 60% sobre o salário de benefício. Então, a renda mensal aqui, realmente, ela é mais benéfica, se o segurado se enquadrar nessa regra de transição, né? Mas tem que cumprir os demais requisitos, que são o tempo de contribuição, idade mínima e o pedágio de 100%. Então, eu realmente gostaria só de ter feito essas considerações. Então, espero que tenham gostado e até breve.